Reverendíssimo Padre Nilci, queridos irmãos e irmãs presentes nesta Igreja Matriz de Santa Rita, queridos internautas que nos acompanham pela Rádio Ativa e pela Rede Santa Rita de Comunicações. 30º domingo do tempo comum. Vamos nos aproximando do final deste ano litúrgico, ano C, que nós temos 34 domingos, né? Então, 34º, a solenidade de Cristo Rei, se encerra este ano litúrgico, que nós refletimos, meditamos, proclamamos todos os domingos o Evangelho de São Lucas. A primeira leitura de hoje é tirada do livro do Eclesiástico. E ela fala uma coisa importante. Ela diz que a oração do coração humilde ultrapassa as nuvens. Ou seja, as nuvens não são barreiras. E ele coloca que Deus fica ao lado dos órfãos, das viúvas, dos pobres. E isto quer nos chamar a atenção para dizer que se Deus assim o escolheu, nós também devemos fazer as mesmas escolhas. Lembrar que Deus, Ele não faz acepção de pessoas, ou seja, discriminação de pessoas. Deus não vai gostar mais de você porque você é magro em relação àquele que não é gordo, aquele que é gordo. Deus não vai gostar de você que é mais baixo em relação ao que é mais alto. Deus não vai gostar de você que é isso ou que é aquilo. Não. Deus, diante dele, todos nós somos filhos. E o Pai ama os filhos. A gente precisa entender isso. É claro que não podemos comparar o amor humano com o amor divino. Mas a gente não tem outra coisa para comparar. A gente imagina um pai, uma mãe, que tem lá 5, 6, 7, 8, 9, 10 filhos, sei lá eu quantos. A gente às vezes olhando dá a impressão que a mãe ou o pai gosta mais de um filho do que do outro, né? Mas não gosta. Às vezes ela trata um filho diferente do outro. Mas o amor que ela tem para com eles é o mesmo. Por quê? Porque cada um é diferente. Cada um demanda um certo tipo de atenção. Então assim somos nós diante de Deus. E Deus nos ama da mesma forma. Só que às vezes Ele trata um ou outro de maneira diferente. Então quantas vezes nós também estamos, como diz o salmista, com o coração atribulado, com o coração desesperado, triste. A gente precisa entender que isso faz parte da nossa humanidade. Nós somos humanos. Então, de repente, se nós perdemos um ente querido, é claro que nós vamos chorar. Uma pessoa que a gente ama, que partiu, não vai encontrar mais, não vai ver mais. A gente chora ali no velório. Recebe a notícia de uma doença que não tem cura, uma doença grave. A gente fica desesperado, a gente fica triste. Isso é natural, não é que é falta de Deus. Não, é natural, você é humano. Você não é super-homem, super-mulher, Mulher Maravilha. Então, mas aí olha que bonito o salmista dizer, deste coração preocupado, atribulado, Deus está perto. Às vezes nós podemos, parece que sentir que Deus nos abandonou, mas não é verdade, porque Deus nunca nos abandona. Às vezes, por um motivo ou por outro, a gente acha que Deus nos abandonou. Não, Ele está sempre do nosso lado. Ele sempre caminha conosco. E nós precisamos ter esta certeza. Querem ver só? Na segunda leitura, Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai fazer uma confissão, resumindo a caminhada dele de fé, desde o dia que ele aceita Jesus, faz aquele encontro na estrada de Damasco. E ele vai dizer uma coisa importante, ele vai dizer que está pronto para partir, ou seja, pronto para morrer. E ele começa a lembrar que quando ele estava preso, todos o abandonaram. Então, meu irmão, minha irmã, a sua família pode te abandonar. Teu pai, tua mãe, teus irmãos, tua sogra, teu sogro pode te abandonar, virar as costas para você, não visitar mais tua casa, não telefonar, não ligar, não dar notícia. E principalmente nesses momentos como Paulo estava preso, está precisando, né? Ele fala, na minha defesa, não tinha ninguém. E às vezes
né? Eu costumo lembrar que parente faz muito isso às vezes, né? Sabe que o outro está muito necessitado, fala assim, eu nem vou lá na casa dele porque vai me pedir dinheiro emprestado. Vai pedir para eu ficar tomando conta da minha mãe, e ele está tomando conta da minha mãe tão bem. Ai, você toma tão bem conta da mamãe. Pode continuar tomando, viu? Não tem problema. Então a gente nem aproxima do pai, a gente abandona, a gente afasta. Os amigos podem te abandonar. Porque tem muitos amigos, entre aspas, né? Que é amigo da onça, na verdade. Eles ficam com você enquanto você tem dinheiro, enquanto você paga a conta deles, enquanto você faz favor para eles, enquanto você pode dar alguma coisa, eles estão com você. Quando você não pode dar mais nada para eles, vão embora, vão caçar outro. Os amigos podem te abandonar, mas Deus não te abandona. Põe isso na cabeça. Deus vai sempre estar contigo. E Paulo, prosseguindo, vai dizer que Deus não abandonou. E eu considero esta citação de Paulo uma das mais belas citações das cartas dele. Quando ele diz assim, chegando a nossa hora, quer dizer, quando o justo juiz, que é Deus, nos chamar, ele vai dizer, combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé, resta-me agora receber a coroa da justiça. Paulo, em outra passagem, vai dizer, quando ele fala que está pronto, ele vai dizer assim, eu quero ir para o céu, eu quero ir para a glória. Mas se Deus precisar de mim aqui na terra, eu ainda estou aqui para servi-lo. Olha, estar preparado. Porque eu costumo dizer assim, quem não sabe viver, não sabe morrer. Vocês sabiam disso? Se a gente não vive bem, a gente não vai morrer bem. Então nós precisamos viver bem, para morrer bem, como Paulo. Chegar a nossa hora, a gente dizer assim, eis-me aqui, Senhor, me leva. E aí então, tem até uma canção que fala, né, morrer para mim é ganho. Porque Paulo vai dizer assim, considerando tudo que eu tenho aqui na terra, isso tudo para mim é lixo, isso tudo não vale nada, se comparado com a glória que me aguarda no céu. Por isso que ele vai dizer, viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. E depois, um grande ensinamento deste evangelho de hoje, é o que agrada a Deus. Um coração humilde, como disse a primeira leitura. Santa Faustina costumava dizer, porque vocês sabem que Satanás nos tenta todos os dias. Ele nos rodeia como um leão que ruge, diz São Pedro, esperando a hora de dar a bocada. E ela dizia o seguinte, se existe uma coisa que Satanás não resiste, que ele não suporta, que ele não aguenta, é um coração humilde e obediente. É por isso que ele tem tanta raiva da Virgem Maria. Porque a Virgem Maria é a mulher da humildade. A Virgem Maria é a mulher da obediência. Por isso que Satanás não suporta Maria. Por isso que ela consegue pisar na cabeça dele. Então, se nós formos humildes, e se nós formos obedientes, também seremos como Maria, seremos como Rita, ou seja, poderemos esmagar a cabeça da serpente, e como diz o Papa Francisco, não ter medo algum de chegar diante de Deus, e ele fala assim, só poder dizer uma coisa, eu sou pecador. Isso é ser humilde. Quando eu chego diante de Deus e digo para Deus, eu sou pecador, eu estou me humilhando, eu estou sendo humilde, reconhecendo a fraqueza da carne. A diferença que o Evangelho traz deste fariseu, porque este fariseu não tinha humildade, ele era um sujeito arrogante, e eu lembro a vocês, que a nossa boca fala aquilo que o coração está cheio. Se a nossa boca destila veneno, é porque o nosso coração está cheio de veneno. Se a nossa boca destila palavrões, é porque o nosso coração está cheio de coisa ruim. Se a nossa boca ofende os outros, é porque o nosso coração está cheio de ofensa. Se a nossa boca solta arrogância, conta vantagem. Esse fariseu do Evangelho, como diziam os antigos, ele foi diante de Deus no templo arrastar papo. Vocês já escutaram essa expressão, né? Fica arrastando papo, contando vantagens.
Ele chega diante de Deus no templo e diz assim para Deus, né? E com certeza você conhece talvez pessoas que tenham feito isso que esse fariseu faz. Pessoas que chegam e dizem, eu jejuo 2 vezes por semana. E o profeta Isaías ensina que o jejum que agrada a Deus é quando você fizer o jejum e ninguém ficar sabendo que você jejuou. Sabiam disso? Né? Jejuar é sair falando para todo mundo, anunciando. Tem gente que posta na rede social, né, padre? Posta lá, vou fazer 40 dias de jejum, vou ficar 7 dias. Faz sem falar, seja humilde. Você está querendo mostrar para os outros que você é santo, santa? O fariseu continua, como muita gente, eu não perco a missa, eu sou isso, eu sou aquilo. E esse fariseu, na verdade, falando isso, para contar vantagem, querendo se expor ali diante do outro, batendo no seu peito, para dizer, a minha oração é melhor do que a desse pobre, a minha oração é melhor do que a deste cobrador de impostos. E o cobrador de impostos estava ali, que ele escutava o fariseu falar, ele baixava a cabeça e falava, estou perdido. Ele não tinha coragem nem de levantar a cabeça. Porque o outro estava falando tantas coisas maravilhosas. Gente, hoje tem muita gente assim. Toma cuidado com essas pessoas. Essas pessoas que talvez vai chegar para você e dizer para você assim, conta teu problema para mim, porque eu sou íntima de Deus. Deus ouve a minha oração, mas Ele não vai ouvir a tua não, tá? Conta para mim que eu peço para Deus, deixa que eu peço. Que arrogância é essa? Você já pensou? Numa casa, quando os filhos vai pedir a coisa para o pai, eu costumo lembrar assim, né? Geralmente, quando vai fazer coisa errada, a gente pede para aquele filho que sabe que a mãe e o pai não vai falar não, né? Mas, fala para o pai deixar nós ir na boate, fala para a mãe deixar nós chegar 2 horas da manhã. Vai você pedir que a mãe não fala não para você. Vai fazer coisa errada. Agora, diante de Deus, não, meus irmãos. É claro que nós temos na nossa igreja católica a oração da intercessão dos irmãos, a igreja que ora, os irmãos que oram uns pelos outros. Isso é o ensinamento. Mas o que o Evangelho está querendo deixar claro é a oração da arrogância, a oração do orgulhoso. Tem gente que reza a oração da bruxaria. Você já ouviu falar? É a oração que pede a desgraça dos outros. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, eu te peço que aquela desgramada perca o emprego, para ela pagar o mal que ela fez. Vocês têm coragem de saber que tem gente que faz esse tipo de oração para Deus? Ou então aquele que agradece quando a desgraça já aconteceu com o outro. Aquele que vai dizer assim, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, porque o caminhão que ia bater na minha casa, ele desviou e bateu na casa da vizinha, porque ela não reza, mas eu rezei e o caminhão não bateu na minha casa. Mãe, você acha que você que é pai, você que é mãe? Se tivesse um caminhão, vai matar esse filho ou esse filho? Qual filho que você escolhe? É complicado, né? Você acha que Deus vai escolher um filho para fazer o mal ou não? Deus é Deus, guarde isso. E por outro lado, quando ele diz, é o desprezo que a gente às vezes faz do outro. Não é porque eu sou diácono, não é porque o padre Neuci é padre, porque o bispo é bispo, o papa, é que nós somos mais filhos de Deus do que vocês. O que nos torna filhos de Deus é o nosso batismo. O fato de ser diácono, de ser padre, só traz mais trabalho e responsabilidade. Trabalho e responsabilidade na missão. Mas eu não sou melhor que vocês, não. Santa Teresa d'Ávila dizia de uma visão que ela teve em sonho do inferno. Ela dizia, no inferno tem mitra, no inferno tem estola. E com certeza, no céu tem aventalzinho de dona de casa, no céu tem lencinho de trabalhadora rural, no céu tem chapeuzinho de trabalhador rural, no céu tem gente pobre, humilde, simples de coração. Meus irmãos, reconheçamos a misericórdia de Deus, que é o que nos salva. E quando a gente fala misericórdia de Deus, é porque nós estamos colocando todo esse amor de Deus diante da nossa miséria humana. E quero falar para vocês, por fim, de um dos pecados que São Francisco de Assis alertava para todos nós, e que ele dizia que era o pior pecado que ele tinha, e que ele lutava dia e noite. Vocês sabem que pecado é esse?
O pecado da presunção. Às vezes a gente tem os ataques, a gente tem umas recaídas na nossa vida de fé, quando a gente deixa a presunção. O que é a presunção? É se julgar melhor que o outro, é se julgar o bom, é se julgar que ninguém faz melhor que você não pode ser substituído por ninguém. É aquela pessoa que, seja aqui na igreja, seja no trabalho, seja na casa, ela vai dizer assim: deixa que eu faço, porque ninguém faz igual eu. Aí se o outro faz, ela vai lá e desmancha e faz de novo, vai dizer, não fez do meu jeito. Eu sabia, se eu não viesse, se eu não tivesse aqui, essa igreja não seria a mesma. Né? Ai, que seria dessa casa se não fosse eu? Já viram esse discurso? Isso é presunção, isso é pecado, diz São Francisco. É pecado de presunção. Não se deixe atacar por isso. Faça tudo no silêncio, faça tudo na humildade, sem que ninguém saiba. Deus sabendo já está bom demais. E por fim, vamos lembrar que nós estamos hoje no Domingo das Missões. Outubro, nós temos a campanha missionária. Este ano, com o tema A Igreja é Missão. Inspirado no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, que vai dizer: sereis minhas testemunhas. E esse Dia Mundial das Missões foi criado em 1926 pelo Papa Pio XI. E é celebrado sempre no terceiro domingo de outubro. Você fala, mas nós estamos no quarto. É porque esse outubro tem 5 domingos, tá, gente? Então, por isso que está celebrando no quarto. Mas geralmente, quando tem 4 domingos, se celebra no terceiro domingo. E neste domingo, todos os países católicos do mundo inteiro fazem a coleta das missões. Então eu vou pedir a você, que está aqui na igreja, você que está em casa, que vai na missa hoje à noite, na hora da oferta que passar a sacolinha, esse dinheiro que você vai colocar, essa moedinha de R$1, de R$2, de R$5, a nota, vai ser enviado para os missionários. O apóstolo Paulo nos ensina, se você está aqui em Batatais, Ribeirão Preto, sei lá eu, e você não quer ir para o Amazonas, para a África, para a Índia, não pode, porque tem filho, tem família, tem esposa. Então, eu queria ser tanto missionário lá, mas não posso. Tem meu trabalho e minha família aqui. Então, ajuda, porque tem gente que pensa que missionário não come, missionário não usa roupa, as passagens do missionário é paga, tem gente que pensa que é de graça, missionário fica doente, toma remédio, então precisa de dinheiro. E Paulo diz, quem mesmo não indo para o campo da missão, se ajudar com dinheiro a sustentar, missionário também é. Então você vai se tornar um missionário, e por isso que eu peço essa oferta generosa no dia de hoje. E eu peço para que fiquemos em pé, vamos cantar apenas um trechinho dessa música que resume muito bem essa passagem de Paulo, que vocês conhecem e vocês podem cantar junto conosco. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar.